E hoje, na sequência, né, do nosso capítulo, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nós vamos falar sobre o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Vamos especificamente comentar o item 18, bem e mal sofrer. O item, ele inicia com as palavras de Cristo, com a mensagem de Lacordaire, Havre, 1863. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Ele não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer esteja num trono ou na miséria. Então, nós estamos num mundo de provas e expiações, num planeta onde veremos muitos sofrimentos, pessoas passando por suas provas. Mas, como sabemos, nós somos espíritos devedores, necessitados de progresso. E a fé nos dá coragem diante das dificuldades. Se não nos deixar abater, as dificuldades elas ficam muito maiores que as nossas forças. Mas quando enfrentamos, somos mais fortes, maior que o problema. Então, nossas dificuldades, elas não são maiores que as nossas forças. Né? Nós temos aquele ditado que diz, Deus dá o frio conforme o cobertor. Né? Como uma reforma de uma casa. Temos que quebrar para arrumar. E quem faz reforma já sabe a dor de cabeça que a gente tem. Né? E a gente pergunta, sofrer é ruim? Consideramos o sofrer como mal? Mas como sofrer bem? Né? A gente acaba se pegando, né, de acordo com o Evangelho, né? Por quê dessas três considerações? Porque para a gente parar para pensar nessas três considerações. Vamos dar um exemplo de uma pessoa na piscina, né? Se ela não sabe, às vezes, nadar, ela vai acabar se batendo, se apavorando, para não afogar. Ela vai ficar toda desesperada. Mas se ela manter a tranquilidade, ela vai simplesmente boiar, né? E vai aguardar o socorro chegar. Então, é nisso que a gente tem exemplos, né, de como que a gente pode agir. Poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas, elas podem conduzir ao reino dos céus. Passar pela dor, pelo sofrimento, seja ele qual for, mas com coragem, com resignação e com entendimento. Ele é um sofrimento necessário para o nosso crescimento e aprimoramento moral. Né? Estamos aqui para nos corrigir e não ficar na zona de conforto. Né? Esse sofrimento, ele é o elemento, ele é o remédio que vai nos estimular para fazer as mudanças em nossas vidas. E essas mudanças, elas são diárias, minutos a minutos. Nós temos que estar vigiando todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes. Né? São condições exclusivas e atreladas à nossa evolução, à nossa aceitação e à nossa condição de viver na Terra. Ela é a bênção do amor de Deus, porque aí a gente consegue chegar mais próximo a Ele. É necessário que nós nos apoiemos numa fé ardente na bondade de Deus, pois Deus, ele é justo. Mas não basta, não adianta só ficar fazendo orações e não passar pelas provas. Né? Porque às vezes a gente acha que as coisas caem do céu e a gente fica aguardando, sentadinha,
esperando o que vai acontecer. Não. Nós não podemos ficar trancados em nossas orações. Nós precisamos do convívio das pessoas, porque é nesse convívio que nós vamos perceber se nós somos orgulhosos, impacientes, né? Que são essas provas que nós temos que passar. O fardo, ele é proporcional às nossas forças. Deus não põe um fardo pesado em ombros frágeis. Mas essa recompensa, ela deve ser merecida. E é por isso que a vida está cheia de tribulações, para que a gente possa passar por cada uma delas, vencer cada uma delas, né? Não deixar que a gente se perca em todas essas afazeres que a gente tem, né? Que a gente considera que é algumas aflições em nossas vidas. No Evangelho, ele nos compara, né? Ele faz um comentário comparando-nos a um soldado. E qual soldado não quer estar na frente de uma batalha? Pois se ele ficar no acampamento e não vai conseguir o seu objetivo, ele não vai conseguir a sua promoção, ele estará numa zona de conforto e ele vai se enfraquecer. Ele vai ficar enfraquecido, ele não vai conseguir dar continuidade ao que ele gostaria. Mas se você colocar ele, né, numa frente de luta, ele vai ficar muito satisfeito. Ele vai vivenciar as situações, ele vai encarar e vencer com coragem. E no retorno, ele será reconhecido na sua forma de enfrentar o trabalho. Então, o reconhecimento é a forma que ele fez, né? A forma que ele fez correta. E nisso que ele vai ter o seu reconhecimento. Mas o que acontece? A nossa luta não é o fogo das batalhas externas. A nossa luta, ela é a batalha contra nós mesmos. Nas amarguras da vida, nas nossas imperfeições do passado, que nós trazemos tão forte dentro de nós. Precisamos vencer. E com todas essas informações e com todos os ensinamentos, né, que nós temos da doutrina espírita, nós vamos modificar as nossas atitudes, modificar nossos pensamentos, onde vamos necessitar de muita coragem. Talvez muito mais do que aquele combate, né, sangrento de uma batalha externa. Este evangelho, ele nos quer dizer que nós temos que estar em movimento, que a estagnação, a zona de conforto, ela não nos leva ao crescimento e nós não vamos melhorar. Ficaremos estacionados, não iremos aperfeiçoar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Com as dores e as contrariedades, nós temos uma luta muito mais difícil em dominar os impulsos da impaciência, da cólera, do desespero, fazendo as mudanças tão necessárias para que a gente possa se melhorar. E quanto mais a gente se melhora, e com a justa satisfação, nós vamos falar, eu fui mais forte, né? Como está lá no Evangelho. Eu fui mais forte, eu venci, e eu estou pronto para novos desafios. Então, é isso que a gente tem que estar sempre procurando cada vez mais ser forte e vencer a todos os desafios que estão à nossa frente. Mas lembre-se que o homem, ele não recebe nenhuma recompensa por essa coragem. Mas Deus reserva aos seus louros e um lugar glorioso.
Então, com a fé, acreditando em Deus, que Ele é poderoso, é justo e que nunca nos abandonará, assim teremos forças para passarmos por esta encarnação, com sabedoria, com entendimento. Então, é isso que nós temos que sempre procurar, é vencer a nós mesmos, né? Todas as nossas aflições, com a compreensão e a sabedoria. E o Evangelho, em todos os capítulos dele, cada vez que nós lermos, nós vamos ver que ele está dando sempre a sustentação para que a gente possa melhorar cada vez mais. Mesmo quando a gente lê mais de uma vez o mesmo Evangelho, como Pedro falou, às vezes a gente vai repetir o Evangelho. O entendimento, ele é diferente. Por quê? Vai depender do que a gente está passando naquele dia, das situações que a gente está. Então, quanto mais a gente estar lendo, repetindo, a gente vai começar a entender coisas que às vezes a gente não tinha necessidade de ver antes e agora a gente tem. E ele fala lá no Evangelho: bem-aventurados os aflitos. Podemos dizer assim: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, de provar a sua firmeza, de provar a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus. Porque Deus é perfeito. Ele não vai fazer nada que nos leve a fazer alguma coisa errada. Ele sempre vai nos colocar no caminho do bem. Ele sempre vai nos colocar a fazer o melhor para nós e para com os outros que estão ao nosso lado. Após o trabalho, ele virá o repouso, né? Pois o bem sofrer, ele nos faz compreender que o mal sofrer não nos eleva moralmente. Ele não nos leva ao reino do céu. Porque se a gente reclama, se a gente lastima, a gente não vai atrair nada de bom para a gente. Né? Se a gente só ficar reclamando, a gente só ficar lastimando, não vai ter como a gente evoluir. O que ele é um estado de espírito e que ninguém escapa dele aqui na Terra. Né? Nós estamos aqui para passar por todas essas aflições, bem ou mal. Estamos sob o controle do Pai. Ele tudo provê, nos coloca no caminho certo, no lugar certo, na profissão correta, com as pessoas certas, é tudo certo. Nós não temos o que reclamar, né? Nós não temos o porquê de duvidar, do porquê que nós temos que passar ou não passar, porquê que a gente às vezes julga porque o outro não passa, o outro é mais feliz, mas a gente não sabe a situação que o outro está passando. Por isso que isso é exclusivamente íntimo de cada um. Vamos semear bem para colher bem. Nós já estamos num estágio de conhecimento, de libertação da nossa ignorância, né? Nós estamos estudando, nós estamos aprendendo, nós estamos pondo em prática todos os ensinamentos que o Evangelho nos diz, todos os ensinamentos de Jesus. Mas nós já deixamos de ser ciumentos, teimosos, avarentos, ansiosos e outros defeitos? Já estamos isentos de todas essas imperfeições? Se eu parar para pensar como eu estou no dia de hoje, o que eu fiz no dia de hoje, se ainda não nos livramos deles, vamos continuar com os sofrimentos, vamos continuar com as torturas. Mas eu acredito que ainda nós temos possibilidades de passar por isso, de ter um entendimento, de chegarmos a essas perfeições. Então, nós temos que aprender a suportar,
a tolerar, padecer com paciência, bem sofrer, aceitar. Vamos usar as oportunidades de aprendizado moral desta vida. Não vamos deixar escapar esse aprendizado. Essa é a nossa melhor encarnação. Nós não podemos desperdiçar. O sofrimento, ele é um ingrediente da nossa evolução moral e espiritual. E quais são esses ingredientes, né? Que a gente pode usar contra esse sofrimento? São muitos, né? Como a gente já disse, a paciência. Isso começa dentro da própria casa, né? O entendimento. A gente sabe que o nosso lar é um local que é onde a gente mais aprende. Com os pais, com os filhos, né? É um eterno aprendizado de compreensão. Então, a gente vai sempre colocar todo esse sofrimento de forma saudável, de forma que a gente consiga passar por ele sem trazer problemas para os outros, né? Com a compreensão interna nossa e compreendendo o que está mais próximo de nós também. E assim vamos aprender da melhor forma possível com os ensinamentos do Pai. Que assim seja. Pedro, com você.